Então, nosso assunto de hoje é medos que impedem a sua autocura. Eu vou falar sobre esses medos que impedem sua autocura, mas acho que até no lugar de autocura a gente poderia colocar outras palavras, porque esses medos que eu vou falar hoje, eles também impedem o seu avanço, seu progresso na sua carreira profissional, eles também impedem que você passe por um processo de transformação, eles também impedem que você tome decisões assim de mudanças que você precisa fazer na sua vida, mas não tem coragem. Então, esses medos, eles não impedem só a sua autocura, não. Esses medos, eles impedem muito mais do que a sua autocura. Na verdade, eles empacam a sua vida, eles te deixam marcando passo no mesmo lugar e você não progride, não avança, tá? Mas o meu foco aqui é a autocura, porque a gente trata aqui das questões emocionais, né? Autocura emocional. Então, gente, não existe uma coisa que a gente precisa pôr na cabeça. Não existe autocura e transformação emocional sem esforço. Não pense que tem uma varinha mágica, não pense que tem uma fadinha que vem resolver as coisas para você, não pense que tem um pó de pirulim-pim-pim que vai ser jogado sobre você e automaticamente você vai se ver curada das suas dores emocionais, dos seus traumas, das suas feridas e das suas questões psíquicas. E o medo é uma das questões, é um dos fatores que podem bloquear a sua autocura, bloquear o seu avanço, bloquear o alcance das suas metas. O medo, gente, nossa, o medo é uma emoção com uma capacidade criativa enorme, porque o medo traz para nossa mente sugestões assim muito catastróficas. Quando a gente pensa em alguma situação pelo lado negativo, o medo constrói na nossa mente cenários assim de horror, né? Por exemplo, se eu tenho medo de passar a noite numa rua escura, a minha mente, esse medo vai construir na minha mente cenários de terror, né? De que eu vou ser assaltada, de que eu vou ser raptada, vou virar refém de algum... Nossa, a mente trabalha muito criativamente quando ela está sob o domínio do medo. Agora, nós temos que entender que o medo, ele é uma emoção de proteção. Todas as pessoas nascem com capacidade de sentir medo. Até um bebê sente medo, porque é uma questão de sobrevivência. O medo, a emoção do medo, existe na nossa vida para nos proteger, para a gente sobreviver, para a gente fugir de situações, perigosas, que realmente representam perigo real na nossa vida, para uma questão de sobrevivência. Mas, se esse medo for exagerado, ele pode sufocar a pessoa, pode impedir a pessoa de viver muitas aventuras, muitas alegrias, muitos relacionamentos bons, muitas conquistas, né? Então, o medo, ele é bom, ele é necessário, mas ele tem que ficar em nós na medida certa. Ele tem que ficar em nós só na medida que nós precisamos dele para proteção. Quando ele está em exagero, ele pode nos sufocar e nos paralisar. Então, para a psicologia, para a linha de trabalho que eu sigo, quem sente muito medo na vida adulta, aquela pessoa que sente medo de tudo, sei lá, de viajar, de sair sozinha, de conversar com pessoas estranhas, enfim, né? Medo de tudo. E uma mulher adulta que sente muito medo, que a vida dela está toda limitada, está toda restrita, porque ela sente muito medo de dar qualquer passo na vida dela, provavelmente essa mulher teve esse medo acionado lá na sua infância. Daí, toda a experiência que ela vive agora na vida adulta, semelhante àquela experiência que originou o medo lá na infância, qualquer experiência semelhante que ela viva hoje vai ser um gatilho para acionar aquela emoção que ela sentiu lá quando criancinha, vulnerável, desprotegida, e ficou gravado, isso ficou marcado na mente da mulher. Então, qualquer situação, qualquer experiência que ela vive hoje na vida adulta, semelhante àquela que ela viveu lá na infância, vai despertar nela aquela mesma emoção, aquele mesmo terror. Então, o que é preciso nessa situação? É preciso ressignificar essa experiência lá da infância. É o que eu digo
para vocês, venho dizendo, repetindo, e vou repetir de novo porque precisamos gravar. A nossa cura está na nossa história. Então, o que nós temos que fazer? Mexer na história dessa mulher, ir lá na infância, descobrir em qual momento ela viveu uma experiência que originou esse medo e ressignificar essa experiência lá de trás. Trazer ela agora para a vida adulta de uma forma mais saudável, mais sensata. Naturalmente que lá na infância, quando ela viveu essa experiência aterrorizante, o cérebro dela registrou isso como um trauma, como uma ferida emocional, mas de maneira inconsciente. Então, gente, o medo é uma emoção de mão dupla, duas vias. O medo tanto pode paralisar a sua vida, depende da forma como você reage a ele, e por outro lado, o medo também pode te impulsionar. O medo também pode ser um fator de jogar você para frente, de impulsionar você a sair daquele lugar, a mudar, a virar a mesa, a mudar a história. Então, vai depender da forma como você reage ao medo. Então, antes de eu chegar a falar desses medos que impedem a sua autocura, nós precisamos entender que entre os mamíferos, incluindo os seres humanos, existem 3 ações que o medo promove na vida da pessoa ou do animal mamífero, né? Logicamente, esses estudos foram feitos em animais e comparados com as reações humanas também, foram feitos em humanos também. Então, são 3 reações que o medo tem na vida dos mamíferos, inclusive humanos. A primeira ação é paralisar o mamífero, paralisar a pessoa, ela fica como que congelada. Vocês já viram aqueles bichinhos que fingem que estão mortos? Ele fica com tanto medo, tão apavorado, tão aterrorizado, que ele congela. Eu estava vendo há poucos dias um vídeo na internet sobre a África, sobre ataques de leões a pequenos animais, né? Então tinha um cervo, um tipo de um viadinho, que o leão pegou ele aqui, correu atrás dele, correu, e pegou ele aqui pelo pescoço, que eles vão direto na área mortal, né, jugular. Aí o bichinho tentou fugir, não conseguiu, o leão ficou segurando, e aí o bichinho paralisou, ele se fingiu de morto. Ele ficou paradinho. Aí o leão relaxou, acho que ele enganou o leão relaxou, soltou, na hora que ele soltou o bichinho disparou e saiu correndo e conseguiu se safar, né? É a questão de sobrevivência. Então, muitas vezes isso acontece com o ser humano também, diante de uma situação muito forte, de muito medo, de muito pavor, de perigo, que representa perigo para as nossas vidas, a gente paralisa, a gente congela. Eu vi muitos relatos de pessoas lá naquela enchente do Rio Grande do Sul, ficaram em estado de choque, ficaram assim com o olho arregalado, paralisadas diante de tanta tragédia, de tantas perdas de bens materiais, perdas de familiares, barranco caindo, telhado caindo. Então a pessoa fica tão aterrorizada que ela paralisa e congela, ali ela não consegue tomar uma atitude. Mas às vezes isso é benéfico. Em determinadas situações, às vezes a pessoa paralisar é benéfico, como foi nesse caso do leão e do cervo que ele estava perseguindo lá na África. A segunda ação do medo na vida dos mamíferos, incluindo os humanos, é atacar. Na hora que vem um perigo, na hora que vem uma ameaça, uma ação que também a gente vê é o ataque. É partir para o ataque, partir para cima. Muitas vezes isso dá certo e outras vezes não dá. Para todas as ações, há riscos. Não tem nenhuma ação dessas que seja 100% segura. Então, a primeira ação é paralisar e congelar, a segunda ação é atacar e a terceira ação é fugir. Fugir, pernas para que te quero. Aquele medo, aquele pavor faz a pessoa correr com todas as forças e o corpo se enche de adrenalina e a adrenalina acelera tudo, né? Acelera os batimentos cardíacos, acelera a respiração, acelera a musculatura e a pessoa corre para fugir daquele perigo e muitas vezes ela consegue realmente escapar de alguma situação perigosa através da fuga, tá? A maioria das mulheres
Olha só, nós temos essas 3 ações do medo. Mas tem muitas mulheres que se paralisam diante do medo, elas se congelam diante do medo. E as consequências na vida dessa mulher que se congela diante do medo são desastrosas, porque essas consequências, muitas vezes, elas não ficam só no momento em que a experiência aterrorizante aconteceu. Muitas vezes, essas consequências são levadas pela vida fora. Então, sempre que você tiver muito medo de alguma coisa, de alguma situação, de algum lugar, de experienciar, de viver alguma experiência, você precisa questionar os seus medos. Você precisa questionar os seus medos. Então, como você pode questionar os seus medos? Você pode questionar os seus medos se fazendo as seguintes perguntas. Né? Quando você estiver diante de uma situação de muito medo, se faça essas perguntas. O que esse medo que eu estou sentindo me faz perder? Caso eu fique no mesmo lugar, caso eu não enfrente, caso eu não vá para cima, o que esse medo me faz perder? Essa é uma pergunta. Agora, faça uma outra pergunta, meio oposta a essa. Se eu prosseguir, se eu enfrentar, o que eu vou perder? Qual será a consequência se eu enfrentar, se eu avançar, se eu partir para cima? Pergunte-se também, qual é o meu comportamento diante do medo? Qual é o meu comportamento diante do medo? Como eu reajo diante do medo? Lembra dessas 3 ações que eu falei? Então, você pode se observar para ver qual é a sua ação dominante. Quando você está diante de uma situação de perigo, qual é dessas ações que predomina mais? É a fuga? É o ataque? Ou é o congelamento? E outra coisa, outra pergunta muito importante. Tudo que passa na minha mente durante o medo é um risco real ou é imaginário? Porque respondendo essa pergunta, você vai descobrir que muitas das coisas, daqueles cenários catastróficos que a sua mente cria quando ela está debaixo da emoção do medo, não são coisas reais que vão acontecer de fato. Muitas coisas, muitas ilusões que a gente cria, muitas fantasias que a gente cria a respeito do medo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que eu vou me dar mal, que eu vou me machucar, que blá, 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 são coisas irreais, são coisas que não vão acontecer, que não vão acontecer com frequência, né? Ou pelo menos o risco de acontecer é pequeno. Agora, se houver risco real, se for um risco real, alguma coisa que é líquido e certo que você vai sofrer diante daquela experiência apavorante, aí sim você vai ter um parâmetro, uma referência para você tomar uma atitude diante daquilo. Sabe o que você pode fazer? Eu espero que você esteja com o seu caderninho de anotações aí. Você está com o seu caderninho de anotações aí? Eu vou passar um exercício aqui para vocês, um exercício que vocês podem fazer de autoconhecimento a respeito dos seus medos. O caderninho é o seguinte, você vai pegar a folha do caderno e fazer uma linha aqui no meio, dividindo então a folha em 2 colunas. Nessa coluna aqui do lado esquerdo, você vai fazer uma lista dos seus medos. Quais são os seus medos? Medo de água, muita gente tem medo de água, medo de altura, medo de cachorro, medo de escuro, medo de ruas desertas, medo de viajar sozinha. Faça uma lista dos seus medos. E na outra coluna, você vai escrever, diante do medo que você escreveu aqui, qual é a ação que governa você diante desse medo. Por exemplo, medo de cachorro. Vou dar um exemplo aqui, você escreveu aqui. Medo de cachorro, né? Pavor de cachorro. Qual é a ação mais comum quando você está diante de um cachorro? É fugir? É atacar? Partir para cima do cachorro? Morder o cachorro? Ou congelar? Né? Hoje me deu medo do vento. Que vento? Ventou muito hoje. Realmente, hoje parecia que o mundo estava acabando, gente. Poucos minutos, né? Escureceu tanto, ventou tanto, e deu uma chuvinha rápida e depois passou logo. Ventou muito hoje aqui também, onde eu moro, ventou muito. Então, gente, essa atividade que eu passei para vocês entenderam? Dá um ok aí se ficou entendido. É uma atividade de autoconhecimento, para você investigar como você age diante dos medos e em qual situação você pode melhorar, você pode mudar e avançar.
Ok? Deu para entender, então, o exercício, gente? Não precisa fazer agora. Eu ensinei o exercício, mas depois você tira um tempinho para você, hoje, mais tarde, com uns 10 minutinhos você faz esse exercício e você vai tendo, então, um inventário de autoconhecimento muito poderoso, muito precioso, riquíssimo a respeito de você mesmo, tá? Então, a questão toda, gente, não é o medo. A questão toda é como você reage ao medo. De que forma você reage ao medo. Então, agora eu vou falar os medos que impedem a sua autocura emocional, impedem o seu avanço na vida, impedem a conquista dos seus objetivos, impedem a sua transformação, impedem você de tomar decisões importantes que são necessárias para a sua vida, mas você não tem coragem. Então, eu vou falar aqui de 3 medos, tá? O primeiro medo, anota aí no caderninho, gente. Vocês estão aí com o caderninho? Marlene, meu medo maior é água e fogo. Nossa, tem tanta gente que tem medo da água, né? Que não consegue nadar, entrar numa piscina, numa cachoeira, no mar, né? E, com certeza, se a gente for investigar a história dessas mulheres que têm esse medo, você vai descobrir uma experiência conflitante lá na infância, que gerou e iniciou esse medo. E ele ficou gravado no cérebro e vem seguindo para a vida adulta. É o que eu falo, gente. A infância é um território que a gente pisa nele a vida toda. A infância não ficou lá atrás, não. O tempo todo nós estamos lidando, pisando e convivendo com traços da nossa infância, com coisas que vieram lá de trás. Lívia Rodrigues, tenho medo do passado e do futuro. Pois é, isso aí te paralisa, né? Isso aí te atrapalha de avançar. Marlene, eu não entro na água. Vive na infância muita enchente. Olha só, tá vendo? A Marlene já está identificando qual a origem do medo de água dela, enchente, né? Aquilo trouxe um trauma, registrou uma ferida emocional que ela vem trazendo pela vida afora. A Patrícia. A infância é um território em que a gente pisa a vida toda. É isso mesmo, Patrícia. Que frase, né? É uma frase poderosa. Tenho medo de ficar presa sem poder me mexer. Então tá, gente, vamos falar dos medos agora, que impedem a sua autocura emocional. O primeiro medo é o medo da rejeição. Então é aquela mulher que pensa muito na opinião dos outros, tem medo do julgamento alheio, o que eles vão pensar de mim, como é que eles vão me julgar, o que eles vão falar a meu respeito, porque às vezes não fala na minha frente, mas vai falar nas minhas costas. E aí eu te pergunto, gente, e se as pessoas falarem mal de você? O que importa? São elas que pagam os seus boletos? São essas pessoas que virão para te ajudar na sua hora de necessidade, na sua hora de angústia, na sua hora de doença? São essas pessoas que vão vir para te ajudar ou elas vão ficar de fora só criticando e julgando e dando a opinião delas? Isso não te prejudica em nada, gente. O que a outra pessoa pensa sobre você não é problema seu, é problema dela. A visão que a pessoa tem da sua vida, ela está olhando assim só por uma gretinha. Ela está olhando a sua vida por uma gretinha, que é a visão dela. Ela só está olhando por essa gretinha. Mas a sua vida é muito mais ampla do que essa gretinha que essa pessoa está olhando. Ela vê só uma face da sua vida. Ela não está vendo toda a sua vida. Sua vida é muito mais ampla do que ela está vendo. Então, não se importe com a opinião das outras pessoas. Cuidado, minha gente. Isso é uma armadilha do ego, tá? Esse milindre de ficar preocupado com a opinião dos outros, o que vão dizer, preocupado com o julgamento dos outros, isso é uma armadilha do ego. Por trás dessa preocupação, existe um desejo de exibir uma aparência de fortuna, exibir uma aparência de intocável, exibir uma aparência de perfeita e um medo de mostrar a sua vulnerabilidade, um medo de mostrar que você é humana, igual todo mundo, que você tem altos e baixos, tem qualidades e defeitos. Então, isso é uma armadilha do ego. Quando o ego fica muito inflado e só quer mostrar uma boa aparência, mostrar uma boa pessoa, uma pessoa forte, uma pessoa intocável, né? E nós não somos assim, ninguém é assim, ninguém é perfeito, ninguém é intocável. Dê ao outro o direito de ter as suas próprias opiniões.
deixa ele ser problema dele, deixa ele se virar com as opiniões dele para lá. Não se vive essa vida para agradar os outros. Você está aqui para viver o seu propósito, para encontrar o sentido da sua vida, descobrir por que você está aqui nesse planeta, para que você está aqui nesse planeta, perseguir esse propósito, e é isso que importa, é isso que é a prioridade. Tenha a sua referência interna muito bem estabelecida, tenha uma autoestima bem trabalhada e positiva e saiba quem você é de verdade. Porque se você tem seus referenciais internos bem estabelecidos, pode a pessoa falar qualquer coisa de você que não vai te afetar, não vai te atingir, porque você tem muito bem estabelecido dentro de você quem você é de verdade, tá? O segundo medo que impede a sua autocura emocional é o medo de errar, é o perfeccionismo. Antonella, não pagam nossas contas, podem até falar, mas a gente vive como acha melhor. Muito bem, Antonella, é isso mesmo. Não pagam as contas e, além disso, não comparece para te ajudar na hora que você precisa. Na hora que você mais precisa, você fica sozinho, tá? Pode saber, você fica sozinha, lidando com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas dores, com a sua doença, se for um caso de doença, ou desemprego, alguma coisa assim, acaba você ficando sozinha, porque essas pessoas que estão apontando o dedo para você não vão aparecer para te ajudar. Às vezes você pode até receber ajuda, mas recebe ajuda, às vezes, de um lugar que você nem está esperando. Você recebe ajuda de um lugar que você menos esperava, né? Isso aconteceu já comigo várias vezes. Eu falo muito, eu sou muito agradecida, por exemplo, para as pessoas que estiveram no sepultamento do meu marido quando ele faleceu, e eu fiquei assim surpresa, de olhos arregalados, porque apareceu gente lá que eu não esperava. Pessoas assim que no dia a dia não convivem tão de perto comigo, mas apareceram lá para nos dar um abraço, para nos consolar nesse momento de dor. E muitas outras pessoas que eu até esperava que estivessem lá, me dando o ombro para chorar, me amparando, me segurando, me consolando, não estavam, né? Então assim, a vida é assim mesmo, a vida nos ensina muito isso. Não deixei para trás o que os outros pensam ou falam de mim. Deixei para trás o que os outros pensam ou falam de mim. Não precisa se importar com isso, não. Então, o outro medo agora é o medo de errar e o perfeccionismo. Olha, gente, engana-se redondamente quem pensa que o perfeccionismo é uma qualidade. Tem gente que pensa que o perfeccionismo é uma virtude. Tem gente que bate no peito e fala, eu sou perfeccionista, eu não aceito coisa mal feita, eu sou perfeccionista, enquanto não fica perfeito, eu não sossego. Então, não pense que perfeccionismo é uma qualidade, porque não é. Perfeccionismo, na verdade, é uma limitação da pessoa, tá? É uma disfunção emocional dessa pessoa, né? Um funcionamento desajustado. Então, é preciso, a pessoa que se percebe como perfeccionista, precisa investigar na sua história como você lidava com o erro na sua infância. O que você aprendeu sobre errar? O que os adultos que conviviam com você, os pais, vovô, vovó, madrinha, babá, professora, o que essas pessoas te ensinaram a respeito do erro? Você teve tolerância para errar? Você teve permissão para errar? Ou você foi severamente reprimida e não pôde experimentar o erro como algo positivo? Geralmente, olha-se para o erro como algo ruim, como algo passível de culpa e de punição. Então, a gente precisa ressignificar essa visão que se tem do erro. É uma visão que corre por aí, de que o erro é algo ruim, que é passível de punição e de culpa. Porque, gente, na verdade, o erro é um mestre. O erro é nosso professor. Porque quando a gente erra, esse erro está nos ensinando a seguir um outro caminho, a tentar de outra forma. O erro está nos ensinando que aquele caminho não deu certo, então não adianta eu ir por aquele caminho de novo, porque eu não vou chegar onde eu quero chegar, eu não vou atingir a minha meta. Então, olhe para o erro como um professor, como um mestre, que faz parte do seu processo de desenvolvimento humano e te aproxima das suas conquistas. Giovana, realmente o perfeccionismo está ligado à infância, não poder errar. Está ligado e na infância não poder errar. Entendi isso com seus ensinamentos. Exatamente, Giovana, exatamente. Porque é aquilo que eu já falei, os nossos pais, os nossos antepassados, eles nos deram o que eles tinham.
o que eles não nos deram é porque eles não tinham para dar. Então, eles nos ensinaram da forma que eles também foram ensinados e da forma que eles também aprenderam, né? Então, a gente honra nossos pais, nossos antepassados, agradece, tem que ter gratidão pelo que eles fizeram por nós e pelo privilégio que nós tivemos de nascer na família que nós nascemos, mas agora, daqui para frente, é responsabilidade nossa ressignificar esses equívocos que eles cometeram na nossa vida e que trouxeram consequências para nós. Marlene, tenho dificuldade de aceitar meus erros. Pois é, isso tudo está relacionado, Marlene. Está tudo relacionado à forma como você aprendeu a aceitar erros, a olhar para os seus erros e a olhar para os erros dos outros na infância. Está tudo relacionado à forma como você aprendeu a encarar os erros desde lá da infância, tá? Então, gente, erro não é sinal de fracasso e nem de derrota. O segredo está em persistir. Errou? Vamos tentar de novo. Vamos fazer de outra forma. Vamos partir para outro caminho. Não sei se vocês assistiram aquele filme Procurando Nemo. Quem já assistiu o filme Procurando Nemo? Dá um ok aí para mim. É um desenho animado que é muito assistido, às vezes pelo público infantil, mas ele tem lições muito preciosas para nós. Então, no filme Procurando Nemo, tem uma frase lá que é dita pela peixinha Dory. A peixinha Dory, ela fala sempre essa frase: continue a nadar. Continue a nadar. Isso é uma metáfora que incentiva a persistência, que incentiva a perseverança, mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando as coisas estão difíceis. Então, essa peixinha falava, incentivando, encorajando ela mesma e encorajando os outros peixinhos a não desistirem. Continue a nadar. Então, essa frase virou uma frase motivacional, né? Virou uma frase de inspiração. Tá ruim, tá pesado, tá difícil, tá sofrido? Continue a nadar, né? Continue a nadar. Hoje eu vi uma frase muito bonita que eu vou depois até fazer uma postagem com ela. Se a vida te der uma montanha, não reclame, coloque suas botas e prepare-se para subir. Então, isso não é sobre trilhas na montanha, gente, isso é sobre a vida, né? Isso é sobre as dificuldades que a vida coloca na nossa frente. As dificuldades da vida são como uma montanha, tem desafios, tem esforços que nós temos que fazer, tem apoios, tem lugar que às vezes a montanha está tão íngreme, tão acidentada, que a gente tem que segurar numa árvore, é bom ter aquele cajado que a gente usa para montanhismo, apoiar naquele cajado, um segurar na mão do outro, um puxar o outro para subir mais fácil, para descer mais fácil. Então, assim, é isso, continue a nadar, continue a nadar. E se a vida te der uma montanha, calce sua bota e prepare-se para subir a montanha, tá? Então, tem que ressignificar esse medo de errar, tá, gente? Isso aí precisa ser trabalhado. E a gente vence o medo de errar dando o primeiro passo, porque o segundo passo vem logo em seguida como impulso do primeiro. O primeiro passo que você dá, ele vai servir de impulso para o segundo passo. E assim sucessivamente. O segundo passo vai dar impulso para você dar o terceiro passo e assim você vai caminhando. O terceiro medo que impede a sua autocura é o medo de perder, medo da perda. Às vezes o medo de perder é tão grande que ele se torna maior do que a vontade de se curar, de se autotransformar, de progredir. Então, quando esse medo fica maior do que a vontade de mudar e de se transformar, esse medo se torna paralisante. O medo de perder pode se tornar congelante, né? Olha, quando você toma decisões importantes a respeito da sua vida, faz mudanças na sua vida, escolhas que definem para onde você vai, muitas vezes você pode perder amizades, você pode, em algumas situações, perder um relacionamento amoroso, você pode perder um trabalho, você pode perder a sua posição social. Então, a gente tem perdas todos os dias, gente. Todos os dias nós temos perdas. Não tem como viver sem perdas. Todos os dias nós temos perdas. A gente já nasce perdendo, né? Quando eles tiram o bebê do útero da mãe, já é a primeira perda. Ele perdeu aquela casinha escurinha, quentinha, aconchegante ali na barriga da mamãe e foi colocado para fora nesse mundo aqui cheio de luzes, de sons, de cheiros, de temperatura, de claridade. Então, assim, a gente já nasce perdendo.
Então, precisamos aprender a lidar com as perdas. Tem amizades que às vezes não são perda, às vezes é livramento, gente. Tem relacionamento amoroso que às vezes não é perda, às vezes é livramento. Tem trabalho que a gente perde, emprego, que às vezes não é perda, é livramento, tá? Então, olhe por esse outro ângulo. Se você está tomando decisões importantes de mudança, de transformação, de autocura, e isso está incomodando outras pessoas estão se afastando de você por causa disso, isso é problema delas. Isso não é problema seu, né? Olha, no meu consultório eu já recebi várias pessoas, mulheres e homens também, com vergonha de fazer terapia, fazendo terapia escondido. Tipo assim, escondido da família, escondido de amigos, escondido da comunidade da igreja. Já recebi pessoas que vinham de uma determinada igreja e às vezes falavam comigo, olha, minha igreja não, o pessoal da minha igreja não pode saber que eu estou aqui não, porque minha igreja não aceita esse negócio de terapia, acha que isso é frescura, que é bobagem, então não pode saber não pode saber. Então, gente, isso, a pessoa fica querendo mostrar uma imagem irreal do que ela é, não assume as suas escolhas. Então, se você escolhe fazer uma terapia, ou se você escolhe qualquer coisa, mudar de cidade, mudar de país, escolhe casar ou não casar, ou ter filho ou não ter filho, ninguém tem nada com isso. A vida é sua, é você que tem que ser protagonista. Então, por isso que eu falo que é muito importante você se conectar com o seu propósito de vida aqui. É importante você ter clareza. Qual o sentido da sua vida? O que você está fazendo aqui nesse planeta? Para que você está aqui? Como você pode contribuir para que a vida das pessoas se torne melhor, mais saudável, mais amorosa, mais generosa, mais solidária? Então, você precisa se conectar com o seu propósito de vida. E outra coisa, se você decide procurar ajuda profissional, você precisa ter clareza também dos benefícios que a autocura emocional vai te trazer. Eu vou citar aqui alguns benefícios para vocês. A autocura emocional vai melhorar a sua saúde integral. Olha, eu já tive clientes aqui que, através da terapia, conseguiram resolver questões físicas, como doenças de pele, doenças do aparelho respiratório, porque era tudo de fundo emocional. Então, à medida que ela foi tratando as questões emocionais, essas questões físicas foram sarando, foram curando, e a pessoa foi deixando de tomar remédios e foi se limpando, assim, de uma forma integral. Segundo benefício da autocura emocional é ressignificar as vivências e lembranças dolorosas, é ressignificar os traumas e as feridas emocionais. Outro benefício da autocura emocional quando você está curada emocionalmente, você fica mais zen, né? Então, seu corpo vai produzir menos cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio, ele é bom, ele é necessário em doses saudáveis. Quando o hormônio do estresse está em excesso no nosso corpo, ele é prejudicial. Então, à medida que você adquire autocura emocional, você regula o estresse e seu corpo produzir menos cortisol, tá? Outro benefício, relacionamentos mais saudáveis. Você vai ter relacionamentos mais saudáveis. Relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos. Tudo isso vai ser mais saudável na sua vida, vai fluir melhor se você tem a autocura emocional. Outra coisa, outro benefício, vai melhorar o seu desempenho profissional. Uma pessoa também que está feliz, que está ajustada e que está bem com as suas emoções, ela sabe gerenciar suas emoções no trabalho. Isso hoje é muito solicitado pelas empresas. As empresas hoje, elas avaliam mais a inteligência emocional do candidato ao emprego do que o currículo. Às vezes, a inteligência emocional do candidato pesa mais do que o currículo que ele está apresentando ali. Então, a autocura emocional vai trazer para você, como consequência, um melhor desempenho profissional. E outra coisa, outro benefício você tem um reposicionamento da autoestima e da autoconfiança. Olha, eu sei que mexer no passado, mexer em lembranças, mexer nos traumas e das feridas emocionais pode doer muito, pode ser muito doloroso lembrar do que você passou, do sofrimento que você teve. Você pode não gostar dessa dor, você pode não gostar de mexer nos assuntos dolorosos, mas você pode encontrar a sua autocura emocional
com algumas providências. 3 providências que você pode tomar para obter a sua autocura emocional. Lembre-se que eu falei que essa dor de mexer no passado, nas lembranças dolorosas, ela é forte, mas é para doer uma vez só, na hora que você está mexendo lá, para ressignificar, e depois não doer nunca mais. É diferente de você ficar com aquela dor e relembrando dela e cutucando nela todo dia, toda vez que acontece alguma coisa semelhante ao que você viveu lá na sua infância, tá? Então, tem 3 atitudes que você pode desenvolver para conquistar a sua autocura emocional. Primeiro é procurar terapia, tá, gente? Procure uma profissional experiente e treinada em trabalhar com mulheres. Procure informações sobre o profissional ou a profissional que você está escolhendo. Tem muitas profissionais que se intitulam, que dizem que atendem mulheres, mas não são especialistas em mulheres. Não são pessoas que conhecem as peculiaridades do universo emocional feminino, tá? Muito cuidado com isso aí. Então, através da terapia, a psicoterapeuta vai poder te ajudar a investigar, a identificar e ressignificar as feridas emocionais que você traz da sua infância, tá? A segunda atitude que pode te ajudar um pouco na sua autocura emocional é a meditação e a prática do estado de presença. A prática do estado de presença é aquele estado de consciência, de você viver 100% presente naquilo que você está fazendo no momento. Você está comendo, você está 100% ali presente, olhando a cor da comida, sentindo o sabor, sentindo a textura, sentindo a temperatura da comida. Você não está ali comendo, mas pensando que tem roupa para lavar, que tem menino para levar na escola, que tem outros boletos para pagar. Isso não é estar 100% presente. Quando você treina essas práticas de estado de presença, ou de atenção plena, ou mindfulness, e aí a meditação podem ajudar você a se conectar com o momento presente, e através dessa conexão com o momento presente, você se conecta com o seu corpo, com os seus sentidos, com o seu eu, tá? E a terceira medida, a terceira atitude que você pode ter para conquistar a sua autocura emocional é a escrita terapêutica, gente. Já falei nas lives, já falei em posts lá no Instagram, os benefícios da escrita terapêutica. A escrita, gente, livre, espontânea, que sai do seu interior, ela é riquíssima. Ela não é uma terapia, mas ela tem efeito terapêutico na sua vida. Então, você pode pegar seu caderninho de autoconhecimento e registrar nele as suas emoções diárias, por exemplo. E depois de um certo tempo, você pode reler o caderninho, comparar como estavam as suas emoções em 2020. Hoje uma seguidora chegou no meu privado e falou: tô com saudade daqueles grupos que você fez na pandemia. Não tem mais grupos? Então, gente, aquela época da pandemia foi uma época muito frutífera, né? Muita gente se beneficiou com aqueles grupos que eu fiz. Então, eu tenho meus caderninhos lá da pandemia, da época da pandemia, eu fico olhando, gente, na pandemia aconteceu isso, isso e isso. Tem muitas coisas escritas, muitos cadernos escritos, eu tenho muito caderno escrito. Então, essa escrita que você faz espontânea, vindo do seu interior, ela é muito rica, é uma maneira eficaz de você obter insights, ideias e iluminações, inspirações, de forma que você organize seus pensamentos, organize seus sentimentos, organize as suas emoções. Aí você faz comparação de uma semana com a outra, de um mês com o outro, de um ano com o outro. Então, expresse no papel toda a intensidade das suas emoções, seja a sua emoção raiva, seja a sua emoção medo, seja a sua emoção alegria, tristeza, qualquer que seja a sua emoção, registre como ela está se processando em você intensamente. Tente colocar isso em palavras ou também através de desenho, também é válido, tá? Então, isso pode ser profundamente curativo e útil no seu processo de cura, de autocura das emoções. Se observe, se permita, descreva também a sensação física. Por exemplo, estou com raiva, hoje eu senti raiva de alguma coisa que aconteceu comigo, então descreva como ficou seu corpo com aquela raiva. O coração acelerou, né? Você ficou trêmula, sua voz ficou embargada, te deu um nó na garganta. Então, faça a ligação da emoção com a sua sensação física, como a emoção move através do seu corpo, sem fazer julgamentos. Tá? É só uma observação de alguma coisa que está acontecendo com você,
sem nenhuma intenção de julgar o que está acontecendo, ou sem nenhuma intenção de mudar, ou sem nenhuma intenção de censurar. Eu não podia sentir raiva, porque raiva é pecado. Me ensinaram que mulher não sente raiva, mulher tem que ser docinho de coco, tem que ser amorzinho, né? Então, a escrita terapêutica é muito rica e tem efeito terapêutico sobre a sua vida, tá?